Meus irmãos, alegria podermos também partilhar a palavra e eu quero convidar você a fazermos isso. Abra a sua Bíblia para que a gente continue com a nossa série. Eu queria que você observasse, aqui já está projetado o nosso tema e você começa a pensar, de fato aí, o que você haverá de observar a partir do texto de Colossenses capítulo 3, tendo como nosso tema dessa série, fé ultraprocessada. Fé ultraprocessada. E hoje nós falaremos sobre mesa para um. O que tem a ver isso? O que tem a ver com você? Tá? O que Deus tem para ti? Ok, perdão, as nossas crianças, por favor, faz o favor, sigam lá o nosso irmão Oreb, tá? Sigam o nosso irmão Oreb. Eu estava esquecendo das nossas crianças, de 4 a 10 anos, tá? Está lá vamos lá, podem ir, por favor, nesse instante. Vai continuar o culto da sala ao lado e serão instruídos também na palavra, como haveremos de expor a palavra aqui nesse instante, e as nossas crianças vão poder também acompanhar essa verdade, tá? Em relação ao nosso momento missionário, eu não mencionei, mas está aqui a missionária Rosângela. Lembre de colocar para oração durante a sua semana, tá? No seu culto doméstico, na sua devocional, tá? No nosso cantinho missionário, aí você pode estar abrindo, aí, olhando o seu boletim e poder então acompanhar nessa semana, ou melhor, acompanhá-la em oração, nessas irmãs, que é a Rosângela, e também lembrando da Karine, que é a sua companheira de missão. Colossenses 2, de 12 a 17, é o texto que vamos expor nessa noite, e eu quero convidar você a ler esse texto. Eu vou lhes acompanhar, tá? Ouvindo, tá? Mas, para que a gente faça aquela leitura sempre bonita, é só você ouvir quem estiver do seu lado, porque a gente consegue harmonizar toda a nossa leitura, e pode colocar volume na sua voz, deixa ela sair com naturalidade, tá bom? Para que seja uma excelente leitura, podem começar então. Amém, amém. Excelente leitura. Deus abençoe o seu coração sempre na leitura da Escritura. Meus irmãos, nós vivemos inseridos numa cultura que trabalha na contramão daquilo que Deus quer de nós. Recebemos um mandato social de vivermos em sociedade, em comunidade, cuidarmos uns dos outros, vivermos esta mutualidade, mas cada vez mais queremos um evangelho que resolva o nosso problema pessoal, mas não queremos, quantas vezes,
tornar isso percebido por parte daqueles que deveriam sentar à nossa mesa conosco para desfrutar então das suas benesses, mas também compartilhar as lutas de uma caminhada com o Senhor Jesus Cristo, ou seja, caminhar na contramão do mundo. Essa é a nossa luta. Nossa realidade brasileira tem contornos muito específicos. Religião, ela tem sido, na verdade, um serviço de consumo. Então, suprir as necessidades exclusivamente individuais. Além disso, dificuldade de viver em comunidade, um isolamento emocional, uma dificuldade de lidar com opiniões divergentes, a relutância em prestar, na verdade, contas a líderes ou a seus próprios irmãos ou a própria família. Além disso, individualidade versus individualismo. Enquanto na individualidade nós encontramos cidadãos que Deus criou únicos com seus talentos, suas histórias e seus propósitos, e no individualismo há uma atitude sempre egocêntrica na sua forma de viver, portanto vivendo apenas para si, ignorando quantas vezes a realidade da comunidade e do seu bem comum. Paulo escreve então a sua carta aos Colossenses, e ele quer fundamentar e estabelecer para os colossenses que o conhecimento do Senhor Jesus Cristo é imprescindível para combater as heresias que quantas vezes vêm para destruir a ideia de comunidade ou de corpo de Cristo. E a palavra nos mostra que aqueles que estão em Cristo, como eleitos de Deus, eles, portanto, devem viver vidas santas, vidas separadas para Deus, servindo ao Senhor. E isso, é claro, não exclui a sua vida de mutualidade que reflete o organismo vivo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, depois que Paulo então mostra aqui em Colossenses a glória da supremacia de Cristo, o seu ministério então, ele é uma preocupação com os crentes de Colossos, de lembrar-lhes a respeito de falsos ensinos, e agora Paulo vai mostrar a partir do capítulo 3 de Colossenses, que a base, na verdade, da nossa vida cristã é, portanto, o Senhor Jesus Cristo, e que nós precisamos mortificar o pecado a fim de revestir-nos de uma caminhada santa, portanto, com o Senhor em sua presença, e assim buscar a Cristo. É, de fato, estar olhando para o alto, voltado ao Senhor, levando uma vida santa, genuína, onde nós derrotaremos e estamos derrotando cada dia as influências da nossa carne, da nossa natureza corrompida. Meus irmãos, enquanto as pessoas dos nossos dias buscam cada vez mais se satisfazerem egoisticamente, de maneira extremamente solitária, para ser um pouco redundante quanto a essa questão, o ensino, conforme o Senhor Jesus Cristo inclusive nos ensina aqui, é para lembrar-nos e instruir-nos, através de outros escritores bíblicos, da verdade, como Deus quer que nós vivamos, que nós caminhemos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso escolhemos esse tema, mesa para um. E é dentro desse contexto que eu quero dizer assim, como nós, como servos do Senhor, crentes do Senhor Jesus Cristo, podemos vencer esta dificuldade, esta luta, então, desta mesa, que de fato é para um apenas. Como é que é isso para a nossa vida? Mas antes disso eu quero abrir um parêntese e lembrar para nós, falamos de uma palavra chamada mutualidade, mas o que na verdade isso significa? Isso é importante para a gente poder caminhar no texto. A palavra mutualidade, ela dá a ideia de reciprocidade, dá a ideia de inter-relação, de correlação, correspondência, tá? Dá a ideia de sintonia, dá a ideia de solidariedade mútua. E certo autor resume isso em 3 palavras apenas. E ele diz então que as palavras dar e receber
são palavras que resumem mutualidade para lembrar para a gente o que o Senhor quer de nós. E aqui, Cristo então nos convida a uma experiência maior, a um viver, na verdade, mais profundo, no desfrutar das bênçãos encontradas em Jesus Cristo, que é a imagem do nosso Deus invisível. Vejamos então o nosso texto, e eu quero abordar esse texto em 3 aspectos aqui. Primeiro, sendo isso um antídoto à mesa para um, primeira coisa que precisamos lembrar é que Deus nos chamou a fim de vivermos para Ele. Deus nos chamou a fim de vivermos para Ele. Versos 12 até o verso 14, Paulo então vai abordar isso, lembrando que Deus nos escolheu amorosamente, e Deus nos escolheu para santidade. E são 3 palavras que pertenciam originalmente aos judeus. E agora Paulo quer lembrar para os judeus que os gentios também faziam parte, de fato, dessa escolha do Senhor, e portanto não eram mais palavras exclusivamente dos judeus ou dos hebreus, mas ampliava isso para os gentios. Isso lembra, de fato, irmãos, que para os cristãos, Deus estabelece então e garante um relacionamento que não é apenas com os judeus, mas também com os gentios, aqueles que o Senhor chamou para fazer parte, portanto, da sua vida, escolheu-nos para servir ao Senhor. Meus irmãos, quando olhamos para o aspecto da economia divina, Deus não tem no seu planejamento nenhuma nação privilegiada quanto à salvação, mas a sua salvação se estende a todas as nações, exceto para a sua revelação, para que pudéssemos ter os oráculos de Deus, as verdades do Senhor. Deus escolheu, portanto, uma nação para que dessa forma pudesse revelar-nos a sua palavra. Portanto, Deus nos chamou para nós vivermos para Ele. Meus irmãos, isso precisa, de fato, mudar a nossa forma de viver. Portanto, eu preciso viver para o meu irmão, eu preciso viver para o outro, e é isso que Paulo quer lembrar-nos aqui, quando ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E no versículo 3, então, 13, ele vai começar: eu preciso suportar uns aos outros, e ele começa a expressar a mutualidade para mostrar que a sua palavra não é para um indivíduo, mas é para o corpo de Cristo, ou a comunidade cristã. Então a palavra de Deus, nesse quesito, ele acaba lembrando que nós crentes temos virtudes básicas que devem reger o nosso relacionamento. E é bom lembrar que cristianismo não é de forma alguma algum isolamento, mas pelo contrário, cristianismo é sinônimo de comunidade. Somos uma comunidade de Deus em Cristo Jesus. Esse é o sentido da palavra igreja, ou a palavra lá no geral chamado eclesia, e a ideia de corpo de Cristo, de família de Deus, povo de Deus, companhia dos redimidos, como alguém diz, a comunhão dos santos, o novo Israel, entre tantas outras expressões poderíamos usar. Mas lembrar que quando falamos de igreja, estamos falando daqueles que são chamados para fora. A ideia de que fomos chamados para sermos enviados, fomos escolhidos e, de certa forma, juntados, se eu posso usar essa expressão, para que nós pudéssemos, ou para que nós possamos servir ao Senhor com a nossa vida de comunidade. E é isso que Deus tem para nós. Irmãos, assim, segundo diz a Escritura, nós somos encorajados, então, a vivermos em unidade por meio daquele que morreu por nós, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Somos aqui motivados a uma ética, a um comportamento, a uma conduta que eu e você precisamos para essa caminhada cristã. É isso que o versículo 1 lembra para a gente. Quando o texto nos diz que nós somos eleitos de Deus, santos e amados,
e ele diz de ternos afetos de misericórdia. O que é que Paulo quer colocar aqui para nós? Há um comprometimento emocional que nós vamos ter com aqueles que estão desalentados ou feridos, termos misericórdia daqueles que precisam. Mas ele fala também da bondade que precisa estar presente na nossa vida, nesse relacionamento como igreja. Bondade é a nossa prontidão em fazer o bem, mesmo que alguém não mereça, mesmo que alguém não faça jus a isso. Mas ele ainda expressa que também nós precisamos viver em humildade, que é uma postura de inferioridade e de serviço. Deus dá graça aos humildes, diz a Escritura, vale a pena a gente viver humildemente na presença do Senhor. Mas Paulo ainda diz que nós precisamos nos revestir de mansidão. Segundo certo autor, dá a ideia de um toque suave para incentivar mudanças positivas na vida de pessoas. Por mais que nós exortemos e ajudemos alguém que tem suas dificuldades, eu preciso fazê-lo com mansidão. E Deus nos chama a isso. Não dá para fazer isso numa mesa sozinho. Não dá para fazer isso no nosso individualismo. Mas ainda continua o texto. O Senhor dizendo através do apóstolo Paulo que eu também preciso de me revestir de longanimidade, ou uma disposição de tolerância, tá, irmãos? Tolerância, levando em conta uma vida tão passageira no mundo, eu preciso ser mais tolerante, não com o pecado, mas com as pessoas, para que elas possam, de fato, corrigir aquilo que é necessário, ou ser bênção na vida de quantas pessoas que são difíceis e quantas vezes Deus colocou na nossa vida, para que ela possa nos ajudar, possa trabalhar, quem sabe, como instrumento de Deus na nossa vida, para trabalhar muitas vezes a nossa paciência, trabalhar a nossa tolerância, trabalhar, quem sabe, a nossa mansidão, né? Cortando o nosso estupim, ou aumentando, enfim, aquilo que for necessário. Portanto, Deus nos chamou para nós vivermos para Ele, para que a gente viva para o Senhor. Eu preciso ser revestido dessas qualidades. Isso aqui nos lembra aquilo que Paulo escreve aos Gálatas, falando sobre o fruto do Espírito, e a humildade, a mansidão, longanimidade, tudo isso estão presentes como fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Meus irmãos, quando olhamos na sequência do texto, o verso 13 e o verso 14, e eu chamo a sua atenção para algumas questões aqui muito interessantes, que nós somos reportados ao modelo maior, que é o Senhor Jesus Cristo. E o autor exatamente lembra para nós isso. O Espírito Santo de Deus vai mostrar no nosso coração sempre que o nosso parâmetro é Cristo Jesus. É o parâmetro na paciência, é o parâmetro no perdão, é o parâmetro no amor com que Ele nos trata. Tá? E quando nós olhamos, por exemplo, para Efésios, no capítulo 4, versículo 32, Paulo escreve aos Efésios e vai lembrar deles que antes de sermos, de termos, na verdade, as obras da carne fluindo na nossa vida, gritaria, blasfêmias, assim por diante, verso 32, ele diz: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu quero que você lembre dessa palavra, como também, verso 1 do capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Essas duas expressões, Paulo lembra duas vezes aqui nesse texto, no verso 32 e também no versículo 2. Isso lembra para nós esse como também, o parâmetro de Deus, quando vem ao nosso encontro. Então ele mostra que o cristão deveria de fato conceder aos seus irmãos um tratamento amoroso, tal como Deus nos concedeu. Não é o parâmetro do rei, não é o parâmetro de alguém que de repente levou uma vida humilde,
Mas não, é o parâmetro do próprio Deus, o homem perfeito. Como também Deus perdoou, assim perdoai vós. Como também Cristo nos amou, assim devemos amar uns aos outros. Deus nos chamou para vivermos para Ele. É isso que Ele fez. E Jesus então lembra para a gente esse texto, ou essa verdade, quando João também registra no capítulo 13, versículo 34. Quando ele diz: um novo mandamento eu dou a vocês. Amem uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Meus irmãos, quando isso acontece à mesa, não há espaço para um só. Nós precisamos juntar as cadeiras, nós precisamos reunir, nós precisamos nos juntar. Quando nós entendemos que Deus nos chamou para vivermos para Ele, Deus nos chamou para sermos igreja, Deus não nos chamou para sermos individualistas, mas servir uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, estarmos uns com os outros. E a mesa não pode ser apenas para um, precisa ser para mais pessoas. E eu quero então trazer algumas aplicações para nós aqui nesta primeira abordagem. Primeiro, lembrar então que a natureza do nosso chamado para a vida eterna traz consigo de fato o imperativo do comunitário. Esse é o imperativo que nós encontramos. O próprio Deus é o exemplo para nós. A Trindade excelsa estava convivendo desde a eternidade. Não há espaço para um, é o espaço para três, portanto, para mais. E assim Ele conclama-nos e chama a igreja para viver em comunhão com Ele. De fato, esse precisa ser o nosso conceito de caminhada cristã. Deus nos chamou para vivermos para Ele em comunidade. Meus irmãos, tudo que o inimigo quer é que a mesa só caiba uma pessoa. É que vivamos no individualismo. Isso contraria a própria natureza da Trindade. Mas Deus quer chamar você e a mim. E precisamos lembrar, meus irmãos, que existem muitas pessoas desfrutando uma vida íntima sem compromisso comum por causa do seu individualismo. Casais que não querem ter filhos, pois impede uma vida mais livre, mais egoísta voltado para si. Crentes que na fuga da sua cumplicidade não querem ajudar os mais fracos ou aqueles que precisam de um suporte espiritual. E assim poderíamos enumerar N questões aqui, que quantos de fato fugindo desta cumplicidade. Somos exortados pela palavra, meus irmãos, a nós vivermos uma contracultura no mundo que nós estamos inseridos. Romper com as barreiras que criam quantas vezes as limitações dentro da própria sociedade, tentando nos impor outro estilo de vida. Precisamos de fato vivermos para o Senhor. Ninguém é feliz vivendo solitário. Ninguém é feliz vivendo sozinho. Não é o que importa eu ser feliz. Eu preciso de outras pessoas. Eu preciso da comunidade para a minha caminhada. Eu e você, nós somos conclamados a assumir um caráter próprio de Cristo, de corpo, de reunião, de comunidade, porque nós fomos chamados para vivermos para o Senhor e não para mim mesmo, e não para os meus prazeres pessoais. Somos lembrados então pelo texto que aquele que nos chamou estabelece e também nos garante o seu relacionamento. Deus se relaciona conosco, Deus quer se relacionar conosco e portanto quer que nós também nos relacionemos como igreja, como família da fé. Então somos chamados a uma vida de santidade, somos chamados a uma vida de comunidade, somos chamados para demonstrar a reconciliação que temos em Cristo Jesus. Deus nos chamou a fim de vivermos para Ele. Mas eu quero continuar a segunda abordagem no versículo 15. Versículo 15 do nosso texto,
quando o apóstolo Paulo, então, escreve aos Colossenses: seja a paz de Cristo, o árbitro no vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Meus irmãos, na prática do amor, na prática do perdão, na prática da nossa bondade, como nós já vimos, a nova comunidade deve demonstrar de fato a reconciliação na paz de Cristo Jesus, que efetuou, portanto, a nossa reconciliação entre nós e o nosso Deus. Então, em segundo lugar, Deus nos chamou para vivermos em paz. Deus nos chamou para vivermos em paz. Comentário Esperança, o autor expressa algo muito interessante, quando ele diz: quando o nosso coração indaga, falando sobre, portanto, Cristo Jesus como aquele que é o nosso árbitro. Ele diz que quando o nosso coração indaga, o que devo fazer agora, que rumo devo tomar, que palavra direi, então a paz do Cristo deve ditar a decisão, deve ser o árbitro, então, em nosso coração. E paz aqui é aquilo que as pessoas estão, paz é aquilo que as pessoas que estão separadas de Deus jamais conseguiram experimentar. E o profeta Isaías, escrevendo Isaías no capítulo 57, verso 20 e 21, nos diz o texto, abre aspas: os ímpios, porém, são como o mar agitado, incapaz de sossegar, cujas águas impelem lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Fecha aspas. Você poderia perguntar, mas o que é uma pessoa ímpia, afinal de contas? O que é uma pessoa ímpia? Que pessoa se enquadra a esta pessoa ímpia? Diríamos toda a pessoa que ainda não reconheceu a sua condição miserável de pecador, não entendeu o propósito de Deus por meio de Cristo Jesus, qual é o propósito da morte de Cristo na cruz do Calvário, e nunca se rendeu ao Senhor como Salvador e Senhor absoluto da sua vida. Continua vivendo com uma vida ímpia, longe do senhorio de Cristo Jesus, vivendo uma vida de acordo com os parâmetros do mundo e, portanto, não caminhando na cartilha de Deus, sem capacidade de viver para Deus. Esta é isso que o profeta diz, que para esse ímpio não há paz. E, portanto, irmãos, não podemos viver de forma alguma na impiedade, e, portanto, Deus é aquele que vem nos proporcionar a verdadeira paz, quando nós experimentamos a sua graça e a sua bênção, portanto, na nossa vida. E a paz de Cristo traz ao nosso coração a verdadeira certeza de que Cristo Jesus, portanto, morreu em nosso lugar e entregou a sua vida em nosso lugar. E somente a redenção de Cristo e a comunhão de vida nele, de fato, pode nos proporcionar a verdadeira paz. Não é nesse fato a comunidade que vai nos fazer, mas Cristo Jesus. E Ele então nos chama a vivermos em paz com o Senhor. E a paz do Senhor em nós é o árbitro, aquilo que nos leva à decisão, a decisão que realmente pode honrar o Senhor e glorificar o Senhor Jesus Cristo. E isso nos leva, meus irmãos, como o próprio autor nos traz aqui, lembrando que eu preciso ser agradecido ao Senhor por aquilo que Ele faz. O verso 15 nos vai dizer: seja a paz de Cristo o árbitro no coração de vocês. Vocês foram chamados em um só corpo, lembre disso. Mas não deixe de agradecer. Que esse viver em paz te conduza a uma vida de gratidão. Que nós reconheçamos de fato aquilo que Deus tem feito por nós, por meio de Cristo Jesus. E, portanto, ser aquele que é o árbitro, a capacidade de decisão no nosso coração e nos trazendo paz com Deus por meio da sua reconciliação em Cristo Jesus. William Barclay, falando sobre esse texto, ele diz: se a paz de Cristo é o árbitro em nosso coração, então quando os sentimentos estão em conflito e nos sentimos puxados em duas direções opostas, a decisão de Cristo nos manterá no caminho do amor.
e a igreja permanecerá como um corpo que deve ser. O caminho da conduta correta é nomear Cristo Jesus como o árbitro entre as emoções conflitantes e os nossos corações, e aceitarmos suas decisões. Se o fizermos, não erraremos. Fecha aspas, disse então William Barclay. Portanto, meus irmãos, quanto mais perto de Cristo estivermos, mais conectados uns aos outros nós estaremos. Eu repito esta frase. Quanto mais perto de Cristo nós estivermos, mais conectados uns aos outros nós estaremos. Do contrário, nós viveremos uma vida solitária, uma vida de solidão, uma vida individualista, uma vida longe dos projetos de Deus para cada um de nós. Portanto, o antídoto para uma mesa para um só é de fato nós termos a paz de Cristo, desfrutarmos a paz que procede de Cristo Jesus, que nos leva a viver em comunidade. Mas em último lugar, mesa para um. Qual é o antídoto disso? Deus nos chamou para um viver plural. Deus nos chamou para um viver plural, verso 16 e 17. Veja o que o Espírito Santo, por meio de Paulo, diz aos crentes de Colossos: habite ricamente em vós, não é com pobreza não é com mesquinhez não, ele diz, habite ricamente, de forma rica, de forma abundante em vós, o que? A palavra de Cristo, a palavra de Cristo. E quando esta palavra habita em nós de forma abundante, nós haveremos de instruir, aconselhar mutuamente, mutualidade, uns aos outros, servindo uns aos outros, ajudando uns aos outros. E ele expressa em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei tudo, palavra e ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele. Oi. Deus nos chamou para um viver plural. E é interessante que Paulo, ele escreve a uma comunidade e não a um indivíduo. É isso que Paulo expressa aqui. O viver comunitário precisa, de fato, ser algo que nos leve a desfrutar a beleza da abundância, da preciosidade e da riqueza da palavra de Deus, que nos conduz a uma vida de culto comunitário, de um povo escolhido, como diz o texto da Escritura, de um povo que foi chamado para ser santo, de um povo que foi amado por Deus. É isso que expressa a Escritura aqui. Então, irmãos, toda a expressão que revela esse categórico imperativo desses versos, ele de fato são dirigidos a uma comunidade de crentes, para uma realidade que revele um verdadeiro sentido de igreja que Deus quer que nós vivamos. A palavra de Cristo, ela precisa ser abundante na minha vida, ela precisa ser abundante na nossa casa, ela precisa ser abundante no nosso ajuntamento, ela precisa ser abundante no culto que nós prestamos a Deus em todo o tempo. A palavra de Deus é que nos instrui. E então certo autor traz um comentário interessante, que essa palavra precisa estar em casa, entre nós, de modo que nós estejamos em casa e nela. Afinal, a igreja de Jesus não pode ficar devendo à congregação da velha aliança, como foi expressa lá em Deuteronômio capítulo 6, quando o texto lá nos diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos,
e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então esse autor lembra para nós, a palavra de Deus não pode estar menos na nossa casa, como estava entre o povo de Israel. Como nós somos chamados para viver um viver plural, onde a nossa mesa não pode ter apenas um, mas a nossa mesa está repleta, saindo da nossa solidão, do nosso individualismo, e podermos desfrutar da companhia daqueles que Deus chamou para estar com a gente. É importante trazer à memória, meus irmãos, que a igreja tem sido, conforme expressa Paulo aos Colossenses aqui, uma igreja que sempre zelou, de fato, pelo louvor, uma igreja que sempre teve um cuidado em cantar desde o princípio, é algo que nós herdamos dos judeus. Segundo o historiador Filo, que muitas vezes os crentes passavam a noite inteira cantando hinos e salmos. Isso é muito comum hoje entre os indígenas. Eles passam o dia inteiro, vira a noite, né? Nós cantamos 1h30 de culto, assim, mas esse culto está demorando. Nós cantamos hoje 4 hinos, tem mais um ainda para terminar, eu preciso ir embora. Nós estamos agoniados para isso. Cantavam a noite inteira, os cristãos tinham prazer de cantar. Somos informados também pela história que Plínio, o governador romano da Bitínia, em meio a um relatório que era sempre enviado para o imperador Trajano em relação ao comportamento dos crentes, eles diziam assim, abre aspas, eles se reúnem ao amanhecer para cantar um hino a Cristo como Deus, fecha aspas. É assim que o povo se manifestava, cantando e louvando ao Senhor. A gratidão a Deus sempre era manifestada pelo louvor através dos cânticos espirituais. Meus irmãos, um viver que tenha Cristo como parâmetro, centro e motivo maior, é algo que, como disse William Barclay, um dos melhores testes para nós fazermos, se de fato isso tem sido a nossa vida. Ele diz o seguinte, olha, nós podemos realizar qualquer ação nossa e convidar Jesus para estar com a gente. Ele ainda diz, nós podemos realizar algo e pedirmos a ajuda de Jesus para saber se de fato Ele está no centro da nossa vida. Terceiro, ele diz, e um dos melhores testes para uma palavra é eu posso dizê-la mencionando Jesus. Vai dizer assim, Jesus está no centro da minha vida, de fato. Ou podemos dizê-la sabendo que Ele a ouve. É um dos testes quanto às nossas ações, para de fato sabermos se Cristo Jesus tem estado no centro da nossa vida. Meus irmãos, nós somos conclamados então a sair da mesa única. Quando não damos então o tempo, não temos, ou melhor, não damos tempo para interagir com as pessoas, estamos tendo muitas vezes o comportamento de uma mesa solitária, da mesa para um só. Nós não abrimos espaço como crentes para que outros aproximem de nós, ou convidar outros para tomar parte à nossa mesa, no sentido de fazer parte do nosso círculo de convivência. Mas muitos participam do culto público, mas não querem, de forma alguma, ter qualquer tipo de envolvimento com os seus irmãos, nos seus projetos, nas oportunidades criadas, de fato, para que, como exemplo, possam participar da dinâmica da vida dos seus irmãos, da vida de sua igreja. Eu não sei como tem sido a sua vida. E quantas vezes, irmãos, nós temos um projeto dos pequenos grupos que tem sido uma bênção extraordinária na nossa vida, que é um dos exemplos de ajuntarmos a mesa, tornar a nossa mesa plural e não individual, apenas para um. É nos pequenos grupos onde a gente tem a oportunidade de nossa individualidade muitas vezes ser escancarada diante daqueles que estão diante de nós, confessando quantas vezes os nossos pecados. Nosso individualismo é sepultado ali e as máscaras caem quantas vezes podemos orar uns pelos outros
E as pessoas diziam assim, eu sou pecador tanto quanto fulano. Eu achava que ele era tão crente melhor do que eu, é pecador também assim. Nós temos a oportunidade de crescermos juntos. Portanto, precisamos colocar cadeiras ao redor da nossa mesa. Precisamos ter gente conosco, nos ajuntarmos, a fim de nós desfrutarmos, de fato, de uma mesa para muitos, e não de uma mesa para um. E um dos antídotos para esta mesa solitária é lembrar que Deus nos chamou para um viver plural, muito mais do que 1, 2, 3, sei lá quantos, mas vivermos assim para o Senhor. Meus irmãos, quando o fazemos, nós glorificamos a Deus a cada dia na nossa vida, por tudo aquilo que Ele faz por nós. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele quer lembrar aqui, que tudo nessa caminhada nossa que fizermos, eu preciso lembrar que eu preciso fazer em nome do Senhor Jesus Cristo, ser agradecido. A tendência do isolamento é nos fazer murmuradores, ficamos sozinhos, não conhecemos a realidade de outros, e achamos que nós somos os únicos que enfrentamos dificuldades, e a murmuração começa a tomar conta da nossa vida. E eu quero então ir concluindo a nossa palavra nesta noite. Somos conclamados a uma superação desse cenário individualista para a valorização da nossa comunhão autêntica, um retorno a uma mensagem que realmente priorize servir em vez de ser servido. Lutarmos contra essa cultura do fast food, onde as pessoas querem ser servidas rapidamente, serem satisfeitas sem ser incomodadas ou sem incomodar, sem viver em comunidade, onde podemos tratar as nossas diferenças e aproximarmos mais do Senhor Jesus Cristo. Cristo, irmãos, nos convida, e de forma imperativa, tá, o texto aqui, a nós desfrutarmos de um contexto de mesa plural, onde a paz de Cristo, que nos conduz de fato a uma vida serena, a uma vida tranquila, possa ser uma realidade em momentos tão difíceis como nós vivemos nos nossos dias. Deus tem nos chamado a uma vida de ação cultica, corporal e múltipla, não solitária, onde a família da fé pode se reunir, se encontrar, onde nós podemos desfrutar do privilégio da instrução, do aconselhamento e do louvor congregacional. Um ajuntamento que revela que igreja é um corpo ligado por juntas e medulas, como diz a Escritura, e não pedaços esquartejados, sofrendo as consequências do seu individualismo, muitas vezes, que alastra como câncer na sociedade e tem adentrado o contexto da igreja do Senhor Jesus Cristo, tirando a alegria, de fato, do verdadeiro evangelho dentro do contexto da igreja do Senhor Jesus. Meu caro irmão, minha irmã, você que me ouve, onde você está sentado, cabe mais alguém? Onde você está levando a sua vida, cabe mais alguém? Ou vamos viver na nossa solidão, sozinhos, sem desfrutarmos de fato e sermos instrumento de bênção na vida de outras pessoas? Abra o espaço e coloque mais uma cadeira, mais uma cadeira, mais uma cadeira. E eu quero exortar o seu coração nessa noite a uma vida de maneira que expresse que nós somos um corpo e não um membro apenas. Nós somos uma comunidade de crentes, nós somos corpo de Cristo, mas nós não somos todos o mesmo membro em Cristo Jesus, somos membros uns dos outros, como o apóstolo Paulo escreve também aos Romanos. Mesa para um? Não. A fé ultraprocessada mostra que viver o individualismo da vida cristã é o caminho. Que aí eu vivo a minha vida do jeito que eu interesso, não preciso dar obediência a ninguém. Mas Deus nos convida a juntarmos à nossa mesa aqueles que precisam também ser instruídos, aconselhados e caminharmos juntos para a glória do Senhor. Eu quero dizer para você que me ouve, que de repente esteja ainda longe deste corpo de Cristo, você que tem sido desafiado, quem sabe não tem entendido
o verdadeiro evangelho, eu quero convidá-lo a entender isso, a buscar no Senhor, a sair da impiedade e viver para Cristo Jesus, entender o seu pecado, a sua condição e se render a Cristo Jesus. A mim, a você, crentes do Senhor Jesus, somos conclamados a confessar o pecado do nosso individualismo e podermos desfrutar de uma vida comunitária que honre os meus irmãos e glorifique ao Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça desta igreja. Que assim o seja para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé nesse instante, por favor. Nós queremos orar e cantaremos depois um cântico ainda. Senhor, a nossa natureza humana prefere viver o isolamento do seu coração, desfrutar, ó Deus, os benefícios da sua caminhada cristã sozinhos. É mais uma vez, ó Deus, a tentação de Satanás para que o verdadeiro sentido de igreja, cada dia Deus vai ficando prejudicado, vamos perdendo o seu verdadeiro conceito, o seu verdadeiro sentido. Deus tenha misericórdia de nós, que saiamos, ó Deus, do nosso individualismo egoísta, mas sejamos indivíduos que entendamos o nosso papel no corpo e a importância de servirmos uns aos outros. Uma vez, ó Deus, que fomos amados por Ti, uma vez que fomos chamados pelo Senhor, uma vez que nós fomos inseridos nesse corpo onde a morte do Teu Filho Jesus Cristo nos trouxe plena paz. E é o Teu Filho que quer ser de fato o árbitro em nossos corações, aquele que nos leva a decisões sensatas, a posturas firmes, a posturas comunitárias, ó Deus, onde como família da fé possamos ser bênção na vida uns dos outros. E sairmos do nosso isolacionismo e vivermos, ó Deus, comunitariamente para a glória e honra do Senhor, vivendo o verdadeiro sentido de igreja. Ó Deus, aqueles que porventura ainda estão longe da igreja, não de uma denominação, mas, ó Deus, que ainda não se renderam a Cristo Jesus, o Senhor possa trabalhar os seus corações e mostrar-lhes, ó Deus, o quanto são pecadores, como nós somos, mas que precisam render aos Teus pés para ter de fato o perdão de Cristo Jesus e desfrutar da vida eterna nele. Convence esses corações dos seus pecados e da necessidade de Cristo Jesus, porque é aquele que pagou o preço do seu pecado, é aquele que pagou o preço nosso na cruz do Calvário, entregando-se em nosso lugar. Abençoa esses corações, ó Deus, abençoe a vida dessa igreja, torna-nos uma igreja mais unida, mais pronta a servir ao Senhor, para crescermos juntos, para ser bênção na vida uns dos outros, e assim expressarmos o verdadeiro sentido de igreja, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Cantemos ainda um cântico nesse instante mesmo ainda em pé.